Olá, gente, vamos lá. Vocês me perdoam aí, eu tava tentando fazer isso aí em cima da hora, mas eu ando um pouco ocupado. Então vamos lá. Vamos à resolução dessa AD2 para cálculo, questão 1. Lembrantes, informações, detalhes, vocês podem encontrar na descrição do vídeo. Postagem do vídeo não tem fins lucrativos. Mais uma vez lembrando também, não tem o objetivo de sabotar, é apenas para auxiliar quem tem dificuldade ou não compreende a mesma, né? Quem conseguiu fazer, meus parabéns. Quem não conseguiu, tá aí o momento de vocês tentarem fazer. Lembrete importante, os gráficos ilustrados vocês vão precisar fazer à mão, né? Conforme o anexo lá da D. Mas eles têm que ter a aparência dos gráficos que eu vou apresentar aqui. Outra situação, não copiem, né? Não façam nada de errado, tentar a cola, né? Afinal, todos os caminhos levam a Roma, mas o trajeto percorrido vai ser diferente, né? Sempre como eu costumo relembrar. Essa questão aí, ela comenta o seguinte: considere a função f de x, né, igual ao módulo da tangente de x mais π sobre 2 menos 2. E ele faz 4 perguntinhas aí, né? Diga qual o domínio, né, da função f de x. Pede para você resolver essa função f de x quando f de x é igual a menos 2, né? Para o momento em que o x pertença tanto ao domínio em interseção com o período de menos 2π e 2π, né? Então, se você for resolver isso aí, a sua resposta tem que estar compreendida, né? Nesse intervalo aqui, que a gente vai encontrar mais pra frente, né? E a outra situação, né, ele pede para esboçar os gráficos, né, dessa função e que você descreva eles. E depois, no final, ele pede que analise o gráfico dessa função e você diga qual é a imagem da função. Eu vou começar aqui, para quem já fez, meus parabéns, tá? O objetivo desses vídeos aqui é tentar auxiliar quem não está conseguindo fazer. Quem já fez, parabéns. Quem não conseguiu, vamos tentar entender aqui como é que é a situação. Eu vou tentar parar para explicar mais ou menos a tangente. O que é uma tangente, gente? A tangente, né, de um ângulo alfa, né, é igual a divisão do seu seno, né, sobre o seu cosseno, ou seja, o cateto sobre o outro cateto, né, conforme você vai visualizar lá. Aqui eu botei imagenzinha para ter uma ideia, né? Eu tenho um ângulo alfa aqui, aqui eu tenho a hipotenusa, né? O cateto adjacente está aqui, né? E aqui está o cateto oposto, né? No caso, a tangente seria justamente você pegar esse seno de alfa e dividi-lo pelo nosso cosseno de alfa, né? E aqui essa seria a definição de uma tangente. A tangente seria justamente isso aí. Bem, o que ocorre, gente? Na nossa função, né, que a gente observa aí, eu tenho x mais π sobre mais π dividido por 2, né? Isso me resulta em que o meu argumento aqui, né, se aqui eu tinha alfa, eu tenho que ter alfa aqui e alfa aqui. Então, digamos que isso tudo seja o meu argumento, né, alfa. Esse meu argumento alfa tem que ser igual aqui, meu argumento alfa igual aqui também. Então vamos lá, a função tangente, eu vou tentar explicar a situação já começando algumas coisas antes, né, para poder chegar depois em tópico para resolvendo. Esse aqui será um gráfico da descrição da minha função tangente, né? Vocês reparam que a função tangente ela tem esse comportamento aqui, ó. Ele vem aqui nessas linhas vermelhas, ela tem esse comportamento. E um detalhe importante é que ela tem uma assíntota vertical, né, em cada um desses momentos aqui, de kπ sobre 2. Ó, aqui eu tenho menos π sobre 2 e aqui eu tenho π sobre 2. Aqui eu tenho uma assíntota vertical, onde essa tangente ela não se iguala neste momento.
ela chega a um valor próximo, mas não se iguala. Porque se vocês analisarem aqui, né, eu tenho a função cosseno embaixo, né? O que essa função aqui, né, ela não pode obter? Ela não pode obter um valor igual a zero. Então, por isso que a gente tem uma assíntota vertical. Esse valor aqui tem que ser diferente de zero. E quando meu cosseno chega a um valor igual a zero, né, eu tenho um momento que a minha função deixa de ser contínua, ela passa a ser descontínua, né? Ela passa a ter uma assíntota vertical. Isso em cálculo vocês vão observar e ter melhores explicações, tá ok? Qualquer dúvida podem me enviar um e-mail aí que eu dou uma explicadinha melhor. Mas a ideia que vocês têm que ter é essa, né? Se eu tenho um cosseno aqui no denominador, ele não pode ser igual a zero. E por não ser igual a zero, justamente aqui em π sobre 2, né, que seria o ângulo de 90 graus, que é quando esse meu argumento aqui, ele vai ter um valor igual a quanto? 90 graus, né? Ou seja, quando esse meu cosseno aqui é zerado, né? Então, não pode ser zerado. Então, essa minha função tangente, ela não tem um ponto aqui, né, para π sobre 2. Aí depois, o que eu faço? A gente conhece, né, a função tangente, que ela tem esse comportamento. Como é definido então esse meu domínio? Justamente naquele momento que eu não posso ter aquele valor, né, do cosseno ali, né? Ou seja, tem que ser π diferente de π sobre 2. Só que eu tenho π sobre 2 menos π sobre 2 menos 3π sobre 2 e mais 3π sobre 2, 5π sobre 2 menos 5π sobre 2. Então, o que eu observo? Eu observo que eu tenho aí uma função que eu posso descrever esse meu domínio, né? Ou seja, um argumento aí que eu vou poder criar, né? Que x pertence aos reais, né? Tal que esse meu x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, né? Ou seja, quem é kπ? Esse meu intervalo de 180 e 180. De π sobre 2 para 3π sobre 2, eu pulei 180. E de π sobre 2 para menos π sobre 2, eu também pulei 180, ou seja, π. Então, kπ, né? Onde k pertence ao conjunto dos inteiros, né? Se aqui eu pulei positivamente, né, de π sobre 2 para 3π sobre 2, então eu pulei mais π. E daqui de π sobre 2 para menos π sobre 2, eu pulei menos 1, menos π, né? Então, aí que eu descrevo esse comportamento aí desse meu domínio, né? Então, esse aqui seria meu domínio de uma função tangente comum, como a gente conhece, né? E a minha imagem seria justamente os reais. Eu venho lá desde o menos infinito e vou até o meu mais infinito. Só que o que ocorre? Eu tenho a função tangente f de x, né? Ela tem essa descrição aqui, né, com esses argumentos. Então vamos lá, f de x, né, igual ao módulo, né, da tangente de x mais π sobre 2 menos 2. Isso aqui resultaria em quê? Em seno de x mais π sobre 2 dividido sobre o cosseno de x mais π sobre 2 em módulo tudo isso aqui menos o 2. Então vamos tentar entender esse f de x. Vamos tentar construir ele desde o mais elementar para a gente compreender como é que a gente vai conseguir resolver isso, né? Chegar ao domínio e tudo mais. Então vamos lá. Eu tenho essa aqui que seria o gráfico elementar, né? Tangente de x, né? De y igual a tangente de x. O que eu faço? Esse aqui do mais elementar eu vou efetuar, né, uma translação horizontal ao eixo x, né, em quantas unidades? Em π sobre 2. Então eu desloco para a minha esquerda, né? Então eu somo, né, essa minha unidade aqui. Vocês podem ver esses detalhes lá no EP, né, que comenta sobre translações de gráficos, modulações e transformações em gerais de qualquer tipo de gráfico, né? Então, nessa função tangente aqui, ó, eu desloquei para a minha esquerda, né, em π sobre 2 unidades. Então, o que antes aqui estava
em 0 passou para π sobre 2. E assim eu vou pulando. O que antes estava em π passou para 3π sobre 2, ó. Conforme eu vou passando para a esquerda. Logo depois eu efetuo, né, a minha modulação. Eu vou pegar esse meu gráfico aqui anterior e vou modulá-lo, né? Ou seja, tudo aquilo que era negativo estava abaixo do eixo de aqui, né? Ou seja, estava aqui nessa parte negativa do eixo y, né? Ou seja, minha função estava dando valor negativo. Eu vou transformar cada um desses pontos e colocá-los, né, aqui na parte positiva do eixo y, né? Então, repara que esse pedacinho aqui, ó, estava bem aqui embaixo, ó. Assim como esse outro pedacinho estava aqui embaixo. E os outros, eu apenas passei eles para cima. Portanto, né, quando eu chego nesse momento aqui, eu efetuo posteriormente a ele a minha translação vertical em relação ao meu eixo y em 2, né? Ou seja, eu vou pegar, né, e vou transladar esse meu eixo, né, para baixo em 2 unidades. Então aqui eu movi, né, o que estava aqui, né, em 0 e passei aqui em 2 unidades para baixo. Então eu tenho aqui esse pontinho aqui que estava aqui, ó, tocando o meu eixo y, meu eixo x, vai agora tocar uma reta imaginária aqui, onde essa reta imaginária é constante, né, igual a menos 2. Sendo assim, né, vamos à resolução, né, da letra A. A gente conseguiu compreender essa função aí de f de x. Então vamos à resolução. Se eu sabia que um domínio de qualquer função tangente, né, eu tenho que o x pertence aos reais, onde o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. E esse k, né, tem que pertencer aos inteiros. Então, meu domínio de uma função f de x, né, teria que ser nessa aí, ó, x pertence aos reais e k pertence aos inteiros. Tal que, né, o meu x seja diferente de kπ. Como é que eu cheguei a esse resultado? Simples, né? Eu peguei o meu argumento daqui, né, π sobre 2 mais kπ, ou igualei ao argumento da minha função f de x, onde se a minha tangente de x mais π sobre 2, o argumento é x mais π sobre 2, né? Eu pego que esse argumento tem que ser diferente, né, de π sobre 2, né? π sobre 2 mais kπ, que é o argumento aqui de definição de um domínio. Então eu pego esse aqui, vai ter que ser diferente do argumento dessa minha função aqui. Ou seja, o x mais π sobre 2 diferente de π sobre 2 mais kπ resulta em x diferente de π sobre 2 menos π sobre 2 mais kπ. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0, né? 0 mais kπ, ou seja, x tem que ser diferente de kπ. Então, o meu domínio da minha função f de x é x diferente de kπ, onde x pertence aos reais e k pertence aos inteiros. Sendo assim, a gente vai para a letra B, né? Em que a letra B ele pede para você resolver o seguinte: f de x, né, igual a menos 2, onde para o x pertencente ao domínio de f de x da função f é interseção com o meu período de menos 2π com 2π, né? Ou seja, a resolução que eu encontrar tem que pertencer a essa interseção aqui, esse conjunto de interseção aqui. O que eu tinha, né? F de x, né, é igual a módulo da tangente de x mais π sobre 2 menos 2. Ou seja, menos 2, né, tem que ser igual a isso aqui tudo. Então vamos lá, eu passo esse menos 2 para o outro lado, né? Aí fica menos 2 mais 2, né, igual ao módulo da tangente de x mais π sobre 2. 0 é igual, né, isso aqui vai ficar igual a 0 ao meu módulo da tangente de x mais π sobre 2. Então, o módulo da minha tangente de x mais π sobre 2 é igual a 0. Se isso aqui, né,
é tangente de x mais π sobre 2? Ora, a gente viu que a definição de uma tangente é seno sobre cosseno, né? Qual é o argumento? X mais π sobre 2, né? Eu repito esse argumento. Então, esse meu argumento aqui tem que ser, esse módulo aqui todo, né? Tem que ser igual a zero. Como é que esse meu módulo vai dar igual a zero? Ora, vamos observar. Cosseno, todo mundo sabe que o denominador não pode ser igual a zero, né? Ele pode ser qualquer outro valor, mas não pode ser igual a zero. Para isso aqui tudo dar zero, quem tem que ser igual a zero? O meu seno. A função seno é igual a zero quando o ângulo, né, dentro desse argumento aqui, vai me resultar em quanto? 0, 180, né? Só você observar um ciclo trigonométrico, né? Então é o que? Quando esse meu argumento aqui da minha função seno, né, esse meu ângulo aqui foi igual a kπ, a minha função seno será igual a zero. Ou seja, se eu tenho um argumento de x mais π sobre 2, ele vai ter que ser igual a kπ. Então, isso resulta em x, né, é igual a kπ, passo o π sobre 2 para o outro lado, né, diminuindo. Se estava mais, passa a ser menos, menos π sobre 2. Então, x é igual a 2, né, tiro o MMC aqui, né, ou vou encontrar MMC igual a 2, né, aí eu vou ter 2kπ menos π sobre 2. Então, x é igual a... Eu boto o π em evidência, né? π vezes, né, a diferença entre 2k menos 1. Essa aqui seria a minha resolução para eu encontrar esses meus momentos aqui, né? Ou seja, o que eu vou ter? O x vai ser, né, esse meu argumento aqui em todo, né, que eu estava tentando descobrir, vai ter que ser quanto? Ele vai ter que estar dentro desse período, né, de menos 2π e 2π. E quais seriam os meus valores de k? Meus valores de k seriam menos 2, né, de menos π, menos 1, menos π, 0, né, que é o 0π, né, 0 vezes π, né, igual a 0. 1, né, que é o π, e o próprio 2π, né, que seria o limite aqui, né. Então, o que ocorre? Eu substituo em x, né, esses valores de k. Eu vou encontrar aqui, resolvendo isso, eu vou encontrar menos 5π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2 e 3π sobre 2. No entanto, esse meu período está compreendido aonde? Entre 2π, menos 2π e 2π. Então, eu excluo menos 5π dessa minha resolução aqui. Então, a solução para f de x igual a menos 2 é menos 3π menos π sobre 2, né? π sobre 2 e 3π sobre 2. Tá aí a resolução da letra B. Agora vamos para a letra C. É justamente o que a gente parou para tentar fazer para poder compreender essa função. A gente vai fazer as transformações do gráfico. Nessas transformações de gráfico eu parto no mais elementar, que seria y igual a tangente de x. Tá aqui esse meu gráfico, né? Essa seria minha função tangente, né, comum, como todo mundo conhece. E o que eu fiz? Eu fiz a translação horizontal em relação ao eixo x em π sobre 2, né? Então, eu transladei isso em relação ao eixo x, né, para a minha esquerda, né? Então, eu somei aqui a minha unidade. E depois eu efetuo a minha modulação, tudo aquilo que era negativo fica positivo em cima, né? E depois nós efetuamos a nossa translação vertical em relação ao eixo y em 2, né? Então, ou diminuo aqui, né, vertical para baixo, né, em 2. E eu chego aqui ao meu gráfico de f de x, né, igual a módulo de tangente de x mais π sobre 2 menos 2. E logo depois nós vamos para a letra D, né? Em que nessa letra D eu tenho o que? Eu tenho que observar o eixo y de f de x. Eu observo esse eixo aqui, ó. Esse aqui é o meu eixo y. O que eu vou ver? Eu vou ver se traçar, né, aquela retazinha aqui horizontal, né? Tentando ver quais são os pontos em que meu eixo
y, né, tá cortando esse meu gráfico. Então ele corta esse meu gráfico da onde? Se eu partir lá do menos infinito, ele vai estar vindo. Quando chega em menos 2, ele começa a cortar meu gráfico de f de x em menos 2 e continua daí em diante. Então a minha imagem é definida da inclusão, né, fechada em menos 2 e aberta em mais infinito. Tá aí resolução, né? Lembrando, né, que aqueles gráficos lá em branco, em anexo da AD, são justamente esses gráficos aqui que você vai ter que fazer, ó. O gráfico da tangente igual a y igual a tangente de x, o gráfico da translação horizontal, né? E o gráfico da modulação e o gráfico da outra translação vertical, ok? E tá aí, tenha uma boa AD e divirtam-se.